Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz, que o Senhor possa continuar falando a nós neste momento. Vamos abrir, primeiramente, na primeira epístola de João, que tem sido nosso texto base para as nossas considerações, e daí temos procurado considerar alguns aspectos importantes. 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. Diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ainda, convido os irmãos a irem comigo em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Vamos ler inicialmente os versos 6 e 7. Obrigado. Diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ainda o capítulo 4, os versos 16 e 17. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Vamos ter uma palavra de oração para que o Senhor nos habilite neste momento. Pai querido, no precioso nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus, nós nos aproximamos de Tua palavra mais uma vez, confiados inteiramente no Teu ensino, Senhor. Confiamos de que Tua palavra, quando ministrada com fidelidade, pela iluminação do Teu Espírito Santo, ela é capaz de salvar a nossa alma. Senhor, dê-nos coração acolhedores, coração desejosos. Traga a nossa mente dispersa para este momento aqui, Senhor. Não nos permita perder os detalhes do que o Senhor deseja nos falar. Já te agradecemos pela palavra inicial, Senhor. Certamente resume toda a culminação do que vamos ponderar ao longo desse tempo, Senhor. Te pedimos que pela Tua graça, o Senhor nos habilite, Senhor, nos capacite, porque sem ela, Senhor, o máximo que poderíamos fazer é transmitir informações. Mas nosso desejo não é esse, Senhor. Nosso desejo é conhecer ao Senhor, conhecer Tua vontade e cooperar contigo no Teu propósito, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão e de cada irmã que se dispuseram a estar aqui nesta noite. Que o Senhor possa dar a cada um uma porção dobrada do que o Senhor deseja nos falar. E também, Senhor, estender isso aos demais que não puderam estar aqui e Tu sabes o motivo de cada um. Nosso desejo, Senhor, é mais uma vez ouvir os Teus ensinamentos. Não queremos nos levantar antes que o Senhor termine. Queremos ficar assentados até que o Senhor conclua todo o ensino. Bendito é o Senhor para todos sempre. Amém. Então, queridos irmãos, como de conhecimento de todos, nós temos considerado um assunto bem pertinente para o nosso tempo, né? Nós temos considerado o assunto do mundo. Creio que no que toca o momento que nós estamos vivendo é de imensa urgência. Esses aspectos nós vamos tratar. O Senhor tem, no que tem dado a incumbência a mim, claro, também o irmão Eliezer, no que tem dado de encargo a ele, os irmãos podem perceber que há um movimento bem intenso, bem urgente do Senhor, né? Nós viemos de uma consideração de uma epístola bem exortativa, bem, ao mesmo tempo que nos ensinou tanto, também nos exortou tanto em diferentes aspectos.
E é uma epístola, no caso de Tiago, uma epístola assim, que ela está envolvida nesse movimento final do Senhor. E agora o Senhor me dá esse encargo relacionado ao mundo, né? E confesso aos irmãos que no primeiro momento havia outros assuntos no meu coração, e às vezes a gente quer ir numa direção, mas o Espírito insiste e fala, não é aquela, é aqui, né? Às vezes a gente quer ir para uma direção. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Judas quando ele escreveu a epístola. Talvez ele queria escrever algo grande, mas o Senhor falou, ó, você vai escrever algo mais resumido, mas com uma intensidade tão grande como uma carta maior. E assim o Senhor faz conosco. Nós precisamos aprender essas direções, né? Entender por onde o Senhor tem nos guiado quanto à Assembleia. Então, entendendo isso no que compete ao meu encargo, eu tenho entendido de ficar nesse assunto do mundo. E eu tenho dado passo junto com vocês, irmãos. Tenho esperado do Senhor cada etapa do ensino que Ele deseja nos dar. Eu não tenho preparado assim algo a longo prazo, não. Tenho procurado entender o que o Senhor tem desejado falar, até onde tem desejado. E assim que sentir que o encargo foi, então nós daremos um ponto final, então, e seguiremos no próximo que o Senhor nos conceder. Amém? Então, o cenário que nós estamos considerando no presente momento é esse cenário de Gênesis 3, apenas para refrescarmos as nossas memórias. Então, esse cenário do capítulo 3 de Gênesis, ele é um cenário muito especial, porque aqui, como eu disse aos irmãos, ele é o cenário dos princípios. Então, os princípios de toda a Bíblia se encontram aqui em Gênesis. Então, sempre que você vai estudar uma verdade da palavra, você tem que recorrer a Gênesis, irmão. Porque ali você tem a semente, você tem o fundamento. E sobre esse fundamento o Senhor vai acrescentando luz. Então, por isso que é importante que nesse assunto do mundo, nós comecemos aqui em Gênesis. Não já lá no Novo Testamento, nós vamos começar aqui. Porque aqui está a base, os princípios para nós entendermos e discernirmos este mundo como um sistema, como uma organização. E neste caso, contrário a Deus e contrário ao seu propósito. Ao que tem labutado, então, para de alguma maneira, no que compete a nós, atrasar esse cumprimento. Que Pedro vai dizer que nós podemos apressar, aguardar, esperar e apressar a vinda do Senhor. Então o mundo como esse sistema, e Satanás debaixo da soberania do Senhor, mas também, como eu disse, muito real, muito intenso em seus ardis, em seus enganos, então vai procurar fazer de tudo para nos distrair, para fazer com que nós percamos o alvo, deixemos de cooperar com o Senhor. Então, irmão, é muito importante que nós entendamos que a edificação do que o Senhor está fazendo acontece em meio à guerra. Nós não podemos negligenciar isso. Não podemos cruzar os nossos braços e achar, nós não temos responsabilidade nenhuma. Pelo contrário, nós precisamos nos levantar como um povo do Senhor responsável, assumindo o nosso papel, nossa função quanto cooperação com o Senhor, para avançarmos no que Ele está fazendo. Porque senão nós pendemos para uma graça barata, irmãos. Nem para o legalismo e nem para a graça barata, né? Que o Senhor nos livre disso. Que nós possamos ser varões e varoas responsáveis, tomando nossa posição, não nos distraindo, lembrando sempre daquele que nos arregimentou, como diz Timóteo, né? Como bons soldados de Cristo. Então, irmãos, é para isso que nós somos chamados. Então o Senhor nos salvou, e quando Ele nos salvou, Ele tem uma expectativa em nós, de obter uma herança. Nós vamos obtendo uma herança também na medida que vamos entrando em Cristo. Mas Ele também deseja obter uma herança em nós. Há uma expectativa do Senhor de correspondência no seu povo. E nós precisamos entender isto. E entender a urgência do que nós estamos vivendo. Dias difíceis, irmãos. Será que é só eu que estou sentindo esses dias? Creio que todos nós. Uma pressão que a gente não sabe nem de onde está vindo. Né? Uma perturbação, entre aspas, que procura o tempo todo ali nos confundir. Né? Que o Senhor nos livre disso. Então nós estamos procurando ver o caminho para não entrar nessas alternativas aí. Possamos continuar firme, entendendo que o Senhor tem um propósito, que esse propósito está sendo levado adiante, tá, irmão? Independente do que os nossos olhos veem, e às vezes a gente fica triste e fala, meu Deus, olha o que está acontecendo. O Senhor continua levando adiante o seu propósito, certo? Ele não parou e nem vai parar. O seu propósito vai continuar e vai ser concluído. O que compete a nós é compreender se estamos cooperando com Ele ou não. E isso acarretará em questões ligadas tanto ao presente quanto ao futuro. Tá? Mas Deus está levando adiante o seu propósito. Não se engane, irmão. Não olha para as coisas e fala, nossa, parece que agora tudo está acabando. Olha o estado, entre aspas, da igreja no modo geral. Olha quanta coisa aí contrária a Deus. Sim, irmão, está se levantando mesmo.
É por isso que quando nós vamos ao Apocalipse, que é ali a culminação, a palavra é especialmente focada aos vencedores. Porque o Senhor já nesse tempo final não vai encontrar muitos mesmo que está interessado nessa cooperação. Certo? Não é que foi desejo do Senhor estreitar, mas como ele não vai obtendo resposta, parece que o Senhor vai levantando um povo que vai correspondendo a este propósito. Como nós vimos já no princípio do Antigo Testamento, um povo dentro do povo. O desejo do Senhor é que todos, assim como, por exemplo, nós vemos nos livros da restauração, o desejo do Senhor é que todos voltassem e edificassem a casa. Nós sabemos que, se não me falha, 50 mil voltou, de milhares que haviam lá na Babilônia. Então os irmãos vejam que o Senhor já vai dando indícios, toda a palavra, de que seria assim. E por que nós estamos como que surpresos, irmãos? Por que você está surpreso com o que está acontecendo? Se você lê a sua Bíblia, você entende que o que está acontecendo, tudo já havia sido predito pelo Senhor na sua palavra. Entende? Dias desafiadores. Como nós vemos, por exemplo, Paulo falando dos dias finais, ensinos de demônios, essas coisas todas que aconteceriam nos últimos dias. Então nós não somos um povo que está andando em trevas, em escuridão. Nós somos um povo que tem um caminho claro diante de nós. Amém, irmão? E o Senhor tem te chamado à responsabilidade. E nós vamos tocar mais algumas questões nessa noite, que eu peço aos irmãos que preparem o coração e recolham isso para meditar as suas próprias vidas na luz do que iremos ouvir. Porque senão, irmãos, aí está a responsabilidade de Tiago. Acolha com mansidão, leva com vocês a palavra, leva consigo a palavra, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma, tá bom? Então, como eu disse, no livro de Gênesis aqui nós vemos os princípios, então, tanto do mundo, como esse sistema contrário a Deus, como também do eterno propósito de Deus, está aqui em semente em Gênesis. Então, antes da queda, só como uma panorâmica aqui, para nós podermos seguir, nós não podemos afirmar, por um lado, nem que o homem era um pecador, porque de fato o pecado entrou ali em Gênesis 3, mas também não podemos afirmar, entre aspas, que ele era um santo, porque ele ainda não havia prosseguido no propósito de Deus em tomar a árvore da vida, comer dela, então, e para que pudesse avançar nesse propósito. Então, o homem ele deveria escolher a vontade de Deus em meio a uma prova que lhe foi confiada da parte do Senhor, e esta prova foi, pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento, certo? E então, ele não deveria tomar dessa árvore, ele deveria ir por outro caminho e comer da árvore da vida, e viver eternamente essa vida de união. Veja, a união do Senhor com o seu povo. O Senhor sempre teve isso em vista. E então, nós sabemos que, infelizmente, nesse exercício da sua vontade, no exercício, repito, da sua vontade, porque o Senhor, desde o início, ele não trata com robô, ele não trata com boneco, ele trata com um homem dotado com responsabilidades. Foi assim no início. Depois da queda, por conta da provisão de Cristo na cruz, isso continua sendo verdade. O homem é dotado de responsabilidade, é chamado a exercer sua própria vontade, escolhendo o Senhor ou escolhendo outros caminhos. Mas nós sabemos que, ao invés então de permanecer na vontade do Senhor, o homem então toma da árvore do conhecimento, E como a nossa mente ela é inquiridora em muitos aspectos, vou apenas ponderar algo junto com os irmãos que talvez vocês possam pensar também. Talvez nós podemos pensar assim: por que o Senhor então ele permitiu a queda, Porque é uma pergunta pertinente. Por que o Senhor permitiu a queda? Porque sendo ele onisciente, tendo um conhecimento antecipado de tudo o que aconteceria, por que o Senhor então ele não evitou que o homem caísse? Por que ele foi colocar aquela árvore lá? Então novamente eu reforço, irmão, Deus, ao criar o homem, ele criou o homem, as suas criaturas, de modo geral, ele as criou com vontade e permite às suas criaturas exercerem sua própria vontade. Deveriam sujeitar sua vontade à vontade do Senhor, mas o Senhor dá esta liberdade ao homem. Se não fosse assim, irmãos, pense comigo se isso não é verdade, não haveria moralidade, pois
como que o Senhor poderia responsabilizar suas criaturas se Ele não deu a elas direito nenhum de escolha? Não deu a elas direito nenhum de exercer sua vontade? O Senhor daria a sentença sem dotar o homem de capacidade para responder. Então, seria um julgamento, então, vamos colocar assim, imoral da parte do Senhor. Mas Ele deu responsabilidade, Ele deu vontade ao homem. Irmãos, pense, o Senhor não tirou a vontade nem de Satanás, nem dos anjos, e também não tira a nossa. Já pensou nisso, irmão? Satanás foi criado lá como uma criatura, né, um querubim e tal, mas o Senhor não tirou dele. E ele, em algum momento, se rebelou contra o Senhor, e juntamente com ele, muitos anjos também caíram. Ora, se o Senhor tratou assim com os anjos, também não trata conosco. Hebreus vai fazer um contraste com isso, irmão. E eu estou trazendo isso aos irmãos de novo para dizer: irmão, irmã, o Senhor o tempo todo quer interagir com você. Ele não tira a tua capacidade, a graça veio para isso. Sem a graça você não pode fazer nada, mas com a graça te habilitando, você é capaz de responder ao Senhor novamente, exercendo, e deve exercer em direção ao Senhor. Entende, irmão? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está aí vestida de outras formas. Qual caminho você vai tomar? Então, irmãos, chegamos a essa cena do capítulo 3, onde nós temos alguns personagens aqui. Nós poderíamos citar 3, né? 4, a serpente, a mulher, o homem e Deus, né? Então nós vimos no último momento 4 estratégias de Satanás e do mundo, que eu vou só relembrar e nós já vamos seguir para o encargo de hoje. A primeira estratégia de Satanás e do mundo é plantar dúvidas, sacudir a nossa fé. Tudo começa aí, com pequenas dúvidas. Depois a segunda seria uma distorção da verdade. Isso tudo os irmãos já têm anotado. Uma distorção da verdade. A dúvida agora, ela já avança para um próximo estágio. A terceira estratégia é uma negação. Agora não é mais uma pequena dúvida, não é mais uma distorção, mas uma negação completa. Irmãos, há irmãos que talvez vocês já tiveram oportunidade de caminhar junto por algum tempo, que hoje você conversa com esses irmãos que infelizmente apostataram, parece que eles nunca conheceram a verdade. Você fala: meu Deus, esse irmão era um irmão que estava ali junto comigo e eu não consigo entender como pôde chegar a esse estágio. Irmão, ele não chegou nesse estágio da noite para o dia, começou lá na dúvida. E agora chega-se a uma negação completa da palavra. É assim que acontece o processo. E o último, atrelado a esse que nós vimos, seria um apelo para o orgulho do homem. Sempre o mundo e Satanás vai fazer isso. Apelar para o orgulho do homem. Aí nós temos então a independência, nós temos a autossuficiência. O mundo e Satanás sempre vai tentar instigar isso em nós. Está entendendo, irmão? O mundo e Satanás vai tentar fazer isso com você o tempo todo. O tempo todo. Então, Satanás ele continua na mesma base dessas 4 que nós citamos aqui. Satanás continua na mesma. Deixa um texto registrado para você aí, de Apocalipse 12, 9. Já então, na linguagem do Novo Testamento, lá na culminação em Apocalipse, você vai ver que Satanás ele é chamado de a antiga serpente. Então lá nós temos a tradução do que estamos encontrando aqui em Gênesis, a antiga serpente e o sedutor do mundo, linguagem lá de Apocalipse 12, 9. Sedutor do mundo. Muito interessante, irmãos. Deixa como um registro para você considerar depois. Muito interessante a palavra sedutor, que aparece lá em Apocalipse 12, 9. Sabe qual que é o significado, o sentido dessa palavra? Relacionado a Satanás. O significado dela é fazer algo ou alguém se desviar. Fazer algo ou alguém se desviar. Você está entendendo qual é o desejo de Satanás em suas operações? Você está entendendo como o mesmo espírito do mundo também vem com este alvo? Aí você tem a missão aí resumida. O que ele tenta fazer? Fazer-nos desviar do propósito de Deus. Fazer com que nós erremos o caminho. Fazer com que nós nos coloquemos à beira do caminho. Por isso que o quadro ali de Hebreus, o pano de fundo ali é de apostasia.
que é tudo que Satanás quer alcançar, porque ele vai tocar na recompensa, ele vai tocar no propósito eterno ali, no que compete à nossa cooperação, não ao cumprimento dele, certo? Então é aí que Satanás está interessado, porque a nossa filiação não pode ser movida, não pode ser sacudida, não pode mudar, porque isto dependeu inteiramente da obra que o Senhor realizou na cruz. Mas Satanás está interessado em nos fazer, irmão, você não precisa ser tão empenhado assim, né? Você não precisa, é reino sem cruz, irmão. É trono sem sofrimento. Olha aí, olha para o lado, olha aí, tá todo mundo aí, vai junto na onda. E essa vozinha demoníaca, irmãos, tentando distrair-nos do propósito do Senhor. Por isso que Ageu vai falar, vai lá, sobe ao monte, pega madeira e vai edificar a casa. Porque lá Ageu está dentro do livro da restauração de Neemias. Se não me falha, Neemias, eu sei que acho que é o capítulo 5, não sei se é Esdras ou Neemias, mas eu acho que é Neemias. Houve uma paralisação, irmão, e Ageu precisou se levantar e falar, a casa de vocês está painelada, está bonitinho, está forrada, vocês estão no conforto, mas e a casa de Deus, que está em ruína? Vocês estão preocupados com a casa de vocês? Deus tem uma casa para ser edificada. Irmão, a profecia de Ageu é a profecia do nosso tempo. Satanás quer fazer de tudo para nos distrair nas coisas lícitas, nas coisas boas, nos colocar no conforto. Eu tenho tudo, eu não preciso me preocupar com aquilo outro. Irmão, e a casa do Senhor? Porque sem casa não há glória. Sem casa não há glória. Deus quer edificar uma casa para que a glória dele possa ser contida e expressada nessa casa. E esta casa é a igreja. Atos capítulo 7, que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Irmão, com que você está envolvido? Projetos pessoais, sonhos pessoais, confortos. Como eu disse, irmãos, no que compete a irmãos e irmãs que têm procurado andar na vontade do Senhor, Satanás não vai vir com coisas escancaradas não, ele vai vir nas sutilezas das coisas lícitas. E é aí que ele está fazendo um estrago. Então, para darmos um último panorâmico aqui, para a gente poder seguir mais um pouquinho, eu preciso tocar aqui nesse capítulo 3, num termo aqui que é um tanto teológico, vamos dizer assim, é um termo teológico, porque os teólogos vão dizer aqui em Gênesis 3 que nós encontramos uma doutrina, e essa doutrina é a doutrina do pecado original. Eu preciso tocar nisso, eu não poderia passar sem pelo menos mencionar isto, para que os irmãos vejam que, e aí está o meu interesse, nesta base, todos os outros seres humanos vieram. Certo? Claro que em Cristo há uma outra realidade para nós vivermos. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não precisamos mais tratar o pecado como um senhor. Nós podemos oferecer os nossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Romanos 7 vai dizer. Mas eu preciso colocar essa base. Então, aqui nós temos a doutrina do pecado original. E aqui eu gostaria de citar o erudito, vou citar ele 2 vezes nessa noite, provavelmente. E esta é a primeira citação. Eu gostaria de citar o erudito chamado William Graham Scroggie, em sua obra, O Descortinado Drama da Redenção. Scroggie, S-C-R-O-G-G-I-E, para aqueles que desejam anotar, porque eu estou vendo que vocês estão olhando para mim, né? Então, Scroggie. E ele, na sua obra, O Descortinado Drama da Redenção, falando sobre essa questão do pecado original, ele disse assim, abre aspas, depois você pode revisitar o áudio, irmão, tá? Não precisa se preocupar muito não. Abre aspas, em Adão, uma pessoa tornou a natureza pecaminosa, e em sua posteridade, essa natureza pecaminosa tornou as pessoas pecadoras. Então esse é um resumo do ensino do que seria o pecado original. Por meio da desobediência de um, né, pecado entrou. E então agora todo homem, ele já nasce pecador. Ele não precisa pecar, cometer pecado nenhum para ser um pecador. Ele já nasce um pecador, né? Então, seguindo um pouco no texto, eu gostaria de ler o verso 7
novamente, e o verso 21, para nós procurarmos considerar algo aqui. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E o verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, aqui nós vemos, irmãos, como o homem, por um lado, procurou tratar o seu estado, que era irremediável, é importante dizer isto. Como o homem procurou tratar o seu estado, isso tem tudo a ver com o mundo. Não estou perdendo a linha aqui não, vocês vão entender. Como o homem procurou tratar o seu estado irremediável e qual foi a medida de Deus, a provisão de Deus para tratar esse estado. Que para o homem, em seu próprio esforço, era irremediável. Então, por um lado, o esforço do homem, por outro lado, a provisão de Deus. É isso que nós vemos nesses dois primeiros versos aqui que estamos lendo. Então, no verso 7, como nós acabamos de ler, nós vemos o homem procurando prover para si algo para cobrir a sua nudez. Mas no verso 21, nós temos a provisão, a redenção de Deus tipificada nas vestimentas de pele. E por que nós temos peles aí tipificado como a provisão de Deus para o homem? Porque aqui nós temos anunciado em semente o derramamento do sangue de uma vítima inocente em favor do culpado, que é figura justamente da obra que o Senhor realizaria na cruz. Então você está entendendo? Quando o homem caiu, quando ele se tornou esse ser independente, a parte de Deus, quando o pecado entrou, ele procurou tapar a sua nudez. Não, deixa eu fazer aqui folhas de figueira aqui, vou cobrir minha nudez. Mas quando o Senhor foi procurar eles, falou: onde vocês estão? Ó Senhor, eu tive medo, eu me escondi, porque estava nu. Quem a gente fez saber que estava nu? Aí o texto segue e tal. Mas irmão, você vê que aquela vestimenta é uma vestimenta inapropriada. Porque é como se o Senhor estivesse dizendo assim, tira essas folhas, porque a nudez de vocês ainda está à vista. Vocês não podem, por vontade própria, por esforço próprio, tapar a nudez de vocês. Eu estou vendo vocês nus, da mesma forma. Mas então o Senhor disse o quê? Aqui está uma vestimenta apropriada, peles de animais, que já tipificava em semente o que o Senhor realizaria na cruz. Irmão, por que nós estamos tocando nisto? Porque aqui nós temos um outro aspecto do mundo como princípio. Ouça, ore sobre isso, porque isso vai ditar a sua forma como você tem vivido e se relacionado com o mundo. Preste atenção nisso, irmãos. Um outro aspecto relacionado aqui então com o mundo. E qual seria esse aspecto? Essa terrível então consciência culpada e com medo que está constantemente nos acusando, que é derivada lá desse mesmo princípio de Adão. E então, irmãos, sempre nós nos sentimos inadequados, sempre procuramos fazer coisas, sabe, essas folhas de figueira representadas nas coisas, nas boas ações, porque nós nos sentimos inadequados, falando: nossa, eu sou um miserável, eu preciso fazer algo para Deus, porque olha o meu estado. Irmão, irmã, essa luta incessante para sermos aceitos, se nós não entendermos que já fomos aceitos em Deus, que já fomos vestidos em Deus, com uma justiça que é o próprio Cristo, Ele se tornou da parte de Deus justiça, nós somos cobertos para sempre. Irmão, você não está vestido com folha de figueira, você está vestido com uma vestimenta que nunca mais vai exibir tua nudez. Você está vestido de Cristo. E por que isso é importante, irmãos? Porque isso vai ditar como você vai se relacionar com o mundo. Porque se você tem esse senso de: nossa, eu sou um pecador, eu sou um terrível, eu não mereço, olha para mim, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmão, se você se vê assim, você vai se envolver com tantas coisas do mundo que o Senhor não tem te chamado para se envolver. Porque você tem esse senso de que sempre precisa estar fazendo algo para Deus, para ser aceito por Ele. E por que, irmãos? Repito, Satanás e o mundo o tempo todo vai tentar colocar essa duvidazinha no seu coração.
te fazendo se envolver com coisas, com pessoas de maneira inadequada. E tudo isso, sabe no que vai resultar, irmão? Preste atenção nisso, se isso não tem sido talvez uma verdade no que compete a você. Todo esse esforço inútil, porque você já está vestido. Você não pode acrescentar outra vestimenta em cima da que você já tem. Você já está vestido com Cristo. Então todo esse esforço vão, inútil, consciência de obras mortas, como diz o autor aos Hebreus. Obras mortas, obras que não têm valor, quando são colocadas nesta base de ser aceito ou não por Deus. Todo esse esforço inútil, ele só vai resultar em duas coisas para você: cansaço e fadiga. Você nunca vai conseguir descansar em Deus, porque a base é você. E se a base for você, irmão, irmã, é falência. Nunca vai estar bom, porque você nunca vai poder responder às exigências de Deus. Por isso que Cristo é o único que pode responder. É o sangue dele que responde a tudo, irmãos. Irmão, ore sobre isto, porque se o teu coração não for ganho com isto, nesses últimos tempos você vai passar por dificuldades se envolvendo em questões sérias, porque você ainda não entendeu a base da vestimenta representada nas peles dos animais ali de Gênesis 3. Então, irmão, você já compreendeu isso? Teu coração já descansa? Não deixa, irmão, nada sacudir isso daí. Isso é fundamento certo da tua salvação. O brado que o Senhor deu na cruz do Calvário há 2000 anos, ele ainda está ecoando hoje. Aproprie-se pela fé no brado que o Senhor disse está consumado. Aproprie-se, tome posse disso, desfrute disso, irmão. E é muito interessante aqui, fazendo um contraste dentro desse ponto ainda, fazendo um contraste maravilhoso entre a primeira palavra que o homem disse a Deus e a última palavra que o homem disse a Deus nas Escrituras. A primeira palavra está envolvida aqui nessa cena que acabei de dizer. Sabe qual foi? Tive medo e me escondi. Essa foi a primeira palavra do homem direcionada diretamente a Deus. Eu tive medo, Senhor, me escondi porque eu pequei. Vergonha é o que me resta. Mas a última palavra do homem, por conta da obra do Senhor Jesus, por conta dessa pele que foi provida para nós em Cristo e na qual nós estamos vestidos para sempre, sabe qual foi a última palavra do homem para Deus? Apocalipse 22, 20. Amém. Vem, Senhor Jesus. Irmão, se você entende, se o teu coração é ganho no que diz respeito às peles lá de Gênesis 3, que é a figura da obra de Cristo, o Maranata real vai estar em teu coração, porque você não vai ter medo, você não vai ter pavor, você não vai ter angústia. Senhor, espera mais um pouco, porque eu ainda tenho algumas coisas aqui mal resolvidas. Senhor, espera. Irmão, você está entendendo? A verdade é que sempre vai haver, quando olhamos para nós, algumas coisinhas. Por isso que nós não somos chamados para olhar para nós, somos chamados a olhar para Ele. E olhando para Ele, na tua luz, nós vemos a luz, nós vamos sendo tratados. Mas, irmãos, a essência da vida cristã é Ele. E tudo ao seu redor vai tentar tirar o seu foco dele, tornando a vida cristã em um conjunto de regras e doutrinas, ensinos apenas. A vida cristã é uma pessoa. E nós não podemos perder isso de vista, porque você vai ver muita organização aí fora, muita coisa, muito sistema, mas quanto de Cristo? É nisso que você, irmão e irmã, tem que estar interessado. Quanto de Cristo? Então, dando um passo a mais, deixa eu só verificar aqui, acredito que eu posso seguir mais um pouco. Dando um passo a mais, então, vamos ao capítulo 4. E quando nós chegamos a esse capítulo 4, irmãos, nós vamos ver que as coisas se agravam um pouquinho mais. E eu peço permissão para os irmãos para ignorar
alguns detalhes, porque eu gostaria de focar naquilo que tenho como encargo para essa noite, que é continuar vendo as bases do mundo. Este mundo como esse sistema, contrário a Deus e ao seu propósito. Então nós vamos seguir no capítulo 4, um capítulo riquíssimo. E eu preciso ignorar algumas coisas, algumas vou só mencioná-las, mas os irmãos saibam que é proposital, porque eu tenho algo bem focado aqui para essa noite. Então, é importante dizer, irmãos, que a Bíblia ela não nos diz quantos filhos Adão e Eva tiveram, muito provavelmente tiveram muitos outros, né? Mas é importante ressaltar que o Espírito Santo fez um registro especial com respeito a Caim e Abel. Então esse registro aqui foi deixado para um ensino a nós. O Espírito Santo selecionou Caim e Abel para nos ensinar algo, certo? E eu não quero me deter nas ofertas que ambos ofertaram a Deus, mas vou apenas citá-las. Caim, se você ler depois o texto, deixa como referência, depois você pode ler em casa o capítulo 4. Caim, ele ofereceu a Deus das primícias da terra, ao passo que Abel, ele ofereceu das primícias do rebanho e da gordura do rebanho. Então, se você faz uma ligação com o capítulo 3, você perceberá que Caim, ele ofereceu na base inapropriada das folhas de figueira, ao passo que Abel, ele ofereceu na base das vestimentas de pele. Você consegue fazer essa relação? As folhas, representado na oferta de Caim, fruto do seu esforço, ao passo que Abel, nós temos as peles ali novamente na primícia do rebanho e na gordura deles. Mais uma vez, na tipologia, o sangue de uma vítima sendo derramado, de uma vítima inocente sendo derramado em favor daquele que é culpado. Então, muitos podem objetar, e aqui eu quero entrar mais uma questão complicada também, porque talvez isso pode passar na sua mente. Muitos podem objetar e dizer que a atitude de Caim, ela foi uma atitude positiva. Porque parece, quando você está lendo o texto, que Caim, ele visava agradar a Deus. Eu falo, nossa, mas Caim, ele foi lá, ele suou, ele trouxe do fruto da terra ali, primícias para Deus, ele se esmerou naquilo dali e trouxe diante do Senhor, né? E você fala, nossa, mas como que o Senhor foi firme com Caim, né? Como que pode? Mas, irmãos, nós precisamos lembrar que ambos, tanto Caim como Abel, eles tinham aprendido por meio do exemplo de seus pais qual era a base correta para se aproximar de Deus. Nenhum dos dois eram inocentes quanto ao conhecimento de como deveriam se aproximar de Deus. Mas Caim, exercendo novamente sua responsabilidade, ele leva diante do Senhor fruto do seu próprio suor, uma base inadequada. E Caim, irmãos, ele representa toda essa esfera religiosa, e não apenas religiosa, mas mundana também. Toda essa esfera religiosa e mundana da nossa época, que no mesmo espírito contrário à maneira de Deus, se aproxima então com suas próprias obras e não confiadas unicamente no sangue de Cristo. Essa sempre será a base do mundo, irmão, seja qual for o aspecto que ele se apresentar. O mundo sempre vai se apresentar diante de Deus, seja o mundo religioso ou qualquer outra faceta dele, sempre vai se apresentar diante de Deus, confiados na sua justiça própria e não na justiça de outro, de um substituto. E ele vai te instigar a fazer o mesmo, irmão. E eu quero fazer uma consideração novamente, recorrendo a Scroggie, desse verso 7, trazendo duas paráfrases que você também encontra nessa obra que citei a respeito desse verso. Elas são paráfrases um pouco grandes, então fica difícil para vocês anotarem. Vocês podem tomar depois o áudio e fazer suas anotações. A primeira que ele coloca, então ele tenta fazer, só para os irmãos entenderem, ele tenta parafrasear para transmitir qual seria o sentimento correto desse verso 7. O que está por trás desse verso 7? Verso 7 que diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Scroggie coloca em primeiro lugar assim: se agires corretamente, não serás aceito. E se não agires corretamente, é porque o pecado jaz à tua porta, como uma fera à espreita, pronta para saltar em ti.
Então, para ti é o desejo do pecado, mas a ti cumpre dominá-lo. E a segunda, então, paráfrase que ele coloca seria: se não agires corretamente, mesmo assim, há uma oferta pelo pecado pronta ao teu alcance, para que a uses como propiciação. E não somente isto, mas Abel, teu irmão, se submeterá a ti, como primogênito, e tu exercerás teu direito de autoridade sobre ele. Depois você pode ponderar melhor. Mas você vai perceber, irmãos, que nessa interação entre Deus, Caim e Abel, os irmãos vão perceber o Senhor o tempo todo, com sua longanimidade, procurando obter a base correta de Caim. Leia o texto depois com atenção, você vai ver. Como que dizendo: Caim, se você se aproximar na base correta, você também vai ser aceito. Mas a tua base está errada. Você está se aproximando na base que eu julguei. Folhas não prestam, folhas não servem. Se aproxime na mesma base de Abel. E Abel novamente traz a figura do nosso Senhor Jesus ali, tipificado em sua oferta. Vocês estão entendendo, irmão, a relação? Está claro? Ou está confuso? Está claro? Então, por isso que nós temos o assassinato de Abel no verso 8 e o julgamento do Senhor para Caim, o seu lamento dos versos 9 a 15. Então aí nós temos um panorama aí para você considerar depois. E agora eu cheguei na sessão que eu queria, para nós completarmos. Essa será então a sessão final então, do nosso foco nessa noite. Vai dos versos 16 a 22. Eu gostaria de relembrar novamente a leitura. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Aí ele segue: a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então eu queria ressaltar primeiro 2 expressões terríveis aqui que aparecem no texto. A primeira no verso 16, quando diz que Caim retirou-se da presença do Senhor. Essa é a primeira expressão que eu queria ressaltar. E a segunda expressão no verso 17, Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque. Então veja o movimento após o julgamento do Senhor, desse Senhor que o tempo todo estava ali tratando com eles, com Caim no caso. Agora, devido à sua base errada, o julgamento é exercido. Caim retira-se da presença do Senhor, uma triste expressão aí, mas não apenas isso. Ele não se retira da presença do Senhor, ele novamente está bem ativo em si mesmo. Então veja que na mesma base de ir lá e prover o sacrifício para apresentar diante do Senhor, esse mesmo espírito de Caim continua. Mas agora em prol de edificar uma cidade sem a presença do Senhor. Uma cidade sem a presença do Senhor. Uma edificação sem a presença do Senhor. Então, se vocês lerem na tipologia bíblica, estudarem ela, vocês vão ver que cidade na Bíblia sempre aponta para governo. Casa aponta para glória, como eu disse, e cidade sempre aponta para governo. Mas, irmãos, neste caso aqui, Caim se retirando da presença do Senhor, edificando uma cidade, neste caso, aqui nós temos um governo meramente humano, porque não havia a presença do Senhor. Havia a atividade, havia o esforço em edificar algo, mas não havia a presença do Senhor. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer atrás dessas palavras, irmão? Eu não estou interessado na história só, estou interessado nos princípios. Olha o que eu estou dizendo: edificação sem a presença do Senhor. Então, vale observar, irmãos, que esse nome Enoque que aparece aí no verso 17, diz que coabitou Caim com sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele deu o nome dessa cidade aí de Enoque, certo? O nome de seu filho ele deu à cidade.
E é muito interessante quando você procura o significado do nome Enoque. E aqui nós vamos colhendo alguns princípios ainda dentro desse quadro. O significado do nome Enoque é dedicado. Olha que coisa boa, irmãos. Dedicado, uma pessoa dedicada, né? Esse é o sentido de Enoque. Mas neste caso, irmãos, vocês estão vendo que o pano de fundo aqui é totalmente negativo. Então, neste caso aqui, a dedicação tem uma conotação negativa. Caim, ele estava dedicado em uma edificação, a edificação de uma cidade, só que sem a presença de Deus. Irmãos, preste atenção nisso. Preste atenção no espírito do mundo, agora em especial do mundo religioso. Eu também queria ressaltar agora, nesse ponto sim, o mundo religioso. Irmão, quantas vezes nós fazemos movimentos à parte de Deus e com dedicação, que parece algo tão bom, né? Que pessoa dedicada, né? É bom de ouvir que você é uma pessoa dedicada, mas do que vale a dedicação sem a presença do Senhor? Quantas vezes nós fazemos movimentos dedicados sem a presença do Senhor, nos envolvendo com projetos do mundo? Vamos fazer, eu quero edificar, vamos edificar. Espera aí, irmão. A edificação ela não é de qualquer maneira. Se você lê, se você vê na figura do tabernáculo, você entende que há materiais próprios para edificação. O Senhor chama, traga os edificadores. Mas por outro lado ele fala, vai edificar com tal coisa. Entende? Sim, nós somos chamados a cooperar com o Senhor na sua edificação, mas a edificação não é de qualquer maneira. Quando você vai ao tabernáculo de novo, você vê que o Senhor vai dizer sempre assim para Moisés, tudo conforme o modelo, conforme eu te mostrei. Irmãos, quantas vezes nós queremos meter a mão naquilo que o Senhor está edificando? Não, o Senhor, talvez o Senhor não foi, mas eu vou com dedicação aqui, tá? Vou suar aqui, princípio de Caim. Princípio de Caim, irmão. Não é assim que as coisas são medidas. Então, irmãos, quando nós agimos nesta base de dedicação, parece algo tão bom, né? Quando nós agimos nessa base de Caim, isso é reprovado pelo Senhor. Pode ter muita dedicação, pode ter muito esforço, pode ter muito volume, pode parecer maravilhoso, porém a madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha. Edificação sem Deus. Sabe o que vai acontecer? O fogo vai provar naquele dia toda essa dedicação que eu gostaria de chamar de tola, dedicação tola, inútil. Você se dedicou, irmão e irmã, se foi sem Deus, a dedicação com Deus é maravilhosa. A dedicação com Deus é tola, é inútil, é vazia. O fogo vai provar madeira, feno e palha e vai tornar isso que parece tão volumoso em nada. Porque a medição do Senhor é uma medição diferente. Princípio do mundo. Princípio do mundo. Então, quando a edificação ela é feita, por outro lado, com Deus, então nós temos, e pode ser feita e deve ser feita com dedicação, né? Mas quando ela é feita com Deus, segundo os seus materiais para a edificação da casa, segundo sua direção, então nós temos ouro, prata e pedras preciosas, e elas podem ser provadas pelo fogo. E quanto mais são provadas pelo fogo, mais redundem em glória. Assim são esses materiais. Passa o ouro, a prata e as pedras preciosas no fogo. Só vai torná-lo mais puro, mais belo, mais glorioso. Irmão e irmã, você vai ser sacudida para estar o tempo todo edificando coisas. Edificando coisas. Mas antes de fazer um movimento, pergunte se o Senhor está envolvido nisso, irmão. E irmã, essa é a base da edificação. E aqui em nada eu estou contradizendo o que Paulo disse em 1 Coríntios 15, quando ele disse que nenhum trabalho no Senhor é vão. Mas veja, trabalho no Senhor. Trabalho fora do Senhor é vão, irmão. É vão. Só vai te gerar cansaço, frustração, que é os princípios que nós já estamos trabalhando aqui até agora. Mas vamos caminhar já para o final aqui. Então, quando nós caminhamos, segundo o texto que nós lemos, caminhamos um pouquinho mais, nós chegamos na descendência de Caim. E dessa descendência, então, nós temos 3 nomes importantes aí, que eu gostaria de ressaltar.
3 nomes importantes nos versos que nós lemos. O primeiro nome está no verso 20, Jabal. Verso 20, Jabal. O segundo nome no verso 21, Jubal. E o terceiro nome no verso 22, Tubal-Caim. E é muito interessante, irmãos, que o Espírito Santo, no meio dessa descendência de Caim, ele vai deixar expressões relacionadas a esses 3 personagens: Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Aí nós lemos a Bíblia apressadamente falar, que legal esse registro histórico, né? Irmãos, Deus não está interessado só em uma história, Ele está interessado em princípios. E quando nós tocamos essas 3 expressões, nós podemos colher esses princípios, que veio lá de Gênesis. Estou sendo chato ali de ficar repetindo para vocês entenderem. Veio de Gênesis com Adão, passou com Caim, agora está na sua descendência. O quadro vai se agravando. Então, a respeito de Jabal, diz no verso 20, que ele foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Esse foi Jabal. Jubal, segundo o que a palavra nos diz, no verso 21, diz que ele foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E no verso 22, Tubal-Caim diz que ele foi artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Olha, irmãos, o Senhor citou muitos outros nomes, mas a respeito destes foi deixado esse registro. Então há um princípio aqui para a gente colher. Nós já vimos em outros momentos, mas eu creio que há uma aplicação para nós aqui também, neste momento relacionado ao mundo. Então, se nós estamos construindo todo esse cenário de Caim como sendo negativo a parte de Deus, nós não podemos colocar essas 3 expressões relacionadas a Jabal, Jubal e Tubal-Caim como sendo positivas. São expressões negativas. Então, quando você lê, você fala harpa, flauta, nossa, coisa boa, música, instrumentos. Está no mesmo cenário de Caim, tá? Então, a leitura que você tem que fazer nesse pano de fundo negativo, da retirada de Caim da presença do Senhor. Não pode colocar isso positivo, irmão, você está indo contrário ao contexto. E então, considerando esses 3 nomes e essas 3 expressões, nós vamos encontrar 3 aspectos do mundo aqui. Então, o homem, quando ele se retira da presença do Senhor, o que ele vai buscar edificando uma cidade à parte? Primeiro, então, o que Jabal representa. E o que Jabal representa? A autoprovisão. A autoprovisão. Então, repito, o mundo vai sempre instigado à autoprovisão. Você tem que prover para si, se esforça mais, trabalha, corre, se envolve, faça aqui e ali. Vai faltar, hein? Né? Igual Ruth. Com medo da fome, ela fez um movimento, né? A família de Ruth ali fez um movimento. A fome nem tinha chegado, mas com medo da fome ela fez um movimento. Assim também Abraão, em Gênesis capítulo 13, havia fome lá na terra, mas não disse o texto que Abraão estava passando fome. Está entendendo? Mas esse espírito do mundo, esse sistema, vai dizer, faz um movimento rápido, corre para lá, para cá, você trabalha 8, trabalha 12, trabalha 15, faz mais e tal, vai faltar no teu celeiro. E nisso nós vamos se envolvendo demais com essas coisas. Entende? Coisa lícita, boa, né, irmãos? O trabalho é reconhecido pela palavra como algo bom. E devemos trabalhar. Mas é coisa lícita que é aí que nós caímos. Então, Jabal representa essa autoprovisão. Nós começamos a acumular provisões porque nós não confiamos no Senhor. Nós não confiamos no Senhor. Nós não confiamos que o Senhor vai prover. Então eu preciso recolher bem no meu celeiro. Do que vale reservar tudo, como diz a parábola, se hoje eu vou te pedir tua alma. Do que vale, irmãos, ganharmos o mundo inteiro. Do que vale, irmão. Como nós precisamos aprender a confiar no Senhor como aquele que é o nosso provedor. E que lição difícil, irmão. Nós queremos ir para coisas tão grandiosas e perdemos a essência. Como é difícil, irmão. Reveja a tua vida se isso não é verdade. Como é difícil conhecer o Senhor como aquele que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Provedor, o Deus que amamenta, o Deus que cuida. Quanto dos nossos movimentos é porque não
Desfrutamos do Senhor assim. Estamos morrendo, entre aspas, com ansiedades e inquietações, porque não confiamos no Senhor. Esta é a verdade quanto a nós, irmãos. Pelo menos é quanto a mim. Mal conseguimos dormir. Aquela cena do barco, do Senhor dormindo na popa, representa bem quem nós somos. A tempestade acontecendo do lado de fora, o Senhor já havia dito, passemos por outro lado. Os discípulos deveriam confiar na palavra do Senhor. Quem estava naquela popa ali dormindo, irmãos? Aquele que o mar e os ventos obedecem, o Deus Todo-Poderoso. Ele estava dormindo, ele não estava preocupado com a tempestade, porque a sua palavra iria se cumprir. Mas aqueles discípulos representam quem nós somos. Olhamos para as tempestades e nos inquietamos. E vamos o tempo todo diante do Senhor. Senhor, o que vai ser de nós? Senhor, o que vai ser de nós? Eu já dei a palavra. Por que não confia? Então, o mundo vai sacudir essa base, irmão. Acumule, faça, acumule, acumule, acumule. Isso é representado por Jabal. O segundo aspecto nós encontramos então em Jubal. E em Jubal nós temos os instrumentos musicais, né? Olha que interessante, irmãos, os instrumentos musicais, aí especificado por harpa e flauta. Aí você pode pensar instrumentos musicais em um contexto negativo, mas a música é ruim? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela surgiu aqui. Então, de certa forma, nós precisamos ter cuidado com essas questões musicais, né? Isso não significa que elas são malignas, irmãos. Mas neste caso, no contexto aqui de Caim, ela tem uma conotação negativa também. Por quê? Porque este homem, sem a presença do Senhor, agora edificando uma cidade, este homem que antes se alegrava só com Deus, cujo prazer estava só com Deus, só em Deus, agora ele precisa buscar prazer em outras coisas. Ele precisa se alegrar com outras coisas. Então vamos fazer música. Nós não temos a presença do Senhor, vamos inventar uma música aqui, vamos fazer uma melodia legal aqui, e vamos se alegrar, vamos sorrir. Que sorriso vazio que deve ter sido, né, irmãos, desse povo com essas músicas. Que realidade teria essas músicas? Da mesma forma, que realidade há no nosso meio cantarmos qualquer coisa, se não houver a realidade da presença do Senhor? Então o homem agora não encontra em Deus mais a sua única fonte de prazer. Ele precisa inventar cada vez mais atrativos para ocupar seu tempo. Será que você não faz isso, irmão, no seu dia? Tentando ocupar, colocando um monte de tarefas, de coisas ali, de coisas prazerosas que você gosta, e você vai ali, se distrai com uma música que é tocada. E você se distrai. Você não consegue desfrutar, o seu prazer não consegue estar unicamente em Deus, você não consegue passar um tempo em silêncio a sós com Ele. Você está muito perturbado para isso, muito inquieto para isso. Você sempre precisa estar com barulho, porque o silêncio te incomoda. Isso é a base de Caim. Entende, irmão? E, irmãos, nós não vemos isso o tempo todo também, inclusive em lugares de reuniões. Nós dizemos isso com tristeza no coração, mas se você vai a muitos lugares aí, onde muitos têm se reunido em nome do Senhor, com tristeza falamos isso. Você vai encontrar teatro, você vai encontrar música, você vai encontrar luzes piscando, você vai encontrar um ambiente atrativo, você vai encontrar um ambiente decorado ali, as luzes todas preparadas, ambientadas para todos que estão ali. A Bíblia não pode nem ser lida, porque o ambiente de quem está sentado lá é escuro demais, então só aquele que está falando é que tem a luz na Bíblia. Vamos atrair, vamos fazer toda uma decoração, porque nós precisamos atrair pessoas. E tão pouco da centralidade da palavra nós vemos nesses ambientes. A reunião, se vocês já forem em outros lugares, eu não estou contando mentira. A reunião das igrejas, em alguns lugares, elas têm 2 horas de duração. E 20 minutos é dedicado à exposição da palavra. Por quê? Porque se nós passarmos disso, usa-se como desculpa então que a palavra não é absorvida bem. Há estudos que comprovam que se você passar de 10 minutos, 15 minutos, o povo não vai entender nada. Artimanha de Satanás, que tem colocado a palavra em último lugar em alguns lugares de reunião. Dizemos isso com tristeza.
Irmão, se for para isso acontecer aqui, eu quero ser o primeiro a ir embora. Nós precisamos lutar com todas as forças para mantermos a igreja tal como ela é, coluna e baluarte da verdade. A palavra que é Cristo revelado deve ser o centro da reunião. Nada deve ocupar esse lugar. Não há outros prazeres, outros atrativos, outras músicas, outros teatros, outros ambientes e toda essa parafernália. Quanto nós precisamos da direção do Senhor. Quanto nós precisamos da direção do Senhor. E é interessante também citar, mais 5 a 10 minutos eu termino, mas eu quero concluir o encargo, irmãos. É interessante citar aqui que um dos instrumentos mencionados no texto é a flauta, né? Porque sempre que a Bíblia ela vai fazer esse contraste, sempre que a Bíblia ela refere-se à voz e à direção de Deus, ela usa a figura da trombeta. Preste atenção, irmãos, por favor, redobre a atenção, porque eu sei que agora que é o desafio. Então, estejam comigo aqui. Sempre que a Bíblia usa uma figura para interpretar a voz e a direção de Deus, ela usa a figura da trombeta e não da flauta. Mas aqui no contexto de Caim, nós temos a flauta e não a trombeta. Por quê, irmãos? Porque tocar a trombeta incomoda. Tocar a trombeta, ela vai assustar alguns vão embora. Tocar a trombeta confronta, consola, mas também confronta. A trombeta é barulhenta, a trombeta ela tem um som forte, né? Muitas vezes esse é o som da trombeta, irmão. E infelizmente, dizemos isso com tristeza, em muitos lugares não é trombeta que está sendo tocada, é flauta. Enfeitiçando o povo de Deus. O povo de Deus fica ali impressionado com aquilo, mas é flauta que está sendo tocada. Não é a voz do Espírito ministrado por seus profetas. Dizemos isso com tristeza. Alguns dos nossos dias dizem, como já dito também em outro momento aqui neste ambiente, que não é mais para nós pegarmos a respeito da cruz. Não prega sobre a cruz é uma trombeta muito forte, não prega sobre ela. Por quê? Porque o povo não precisa disso. O povo precisa de uma autoajuda, de uma motivação, de um fortalecimento. O povo já está cansado, sabe? Já tem uma rotina tão pesarosa. Não prega sobre cruz. Prega sobre autoajuda, motivação, é isso que o povo precisa. Você tem o som da trombeta e você tem o som da flauta. Que som você está ouvindo, irmão? Será que em algumas situações da tua vida você não está ouvindo flauta? Está se distraindo? Irmãos, com respeito a esse segundo, eu quero dizer o seguinte aos irmãos. Quero dizer isso como um testemunho do meu próprio coração e tenho certeza que do coração do irmão Eliezer também. Nós não somos chamados como servos e ministros de Cristo para agradar a homens. Nós somos chamados para servir o Senhor com fidelidade. Esse é o nosso chamado. E mesmo que isto, irmãos, nos custe tudo, esse é o chamado que nós queremos responder ao Senhor. Porque no dia que comparecermos diante dele, cada um dará conta de si mesmo diante dele. Então não vai interessar o que o outro achou a respeito de nossas atitudes. Não apenas minha e dele, estou falando nossas. Porque você também tem responsabilidade, irmão, de sustentar a voz de trombeta. Porque você também é habitado pelo Espírito Santo. Você também é chamado para representar o Senhor. Nós daremos conta ao Senhor. Nós daremos conta. E mesmo que isso nos custe as nossas cabeças, irmãos, nesse tempo do fim, onde as coisas vão piorar, o que nós queremos é servir ao Senhor. Se nós procurássemos agradar a homens, irmãos, nós não seríamos servos de Cristo, como Paulo diz. Nós não buscamos glória de homens. Nós não buscamos status, irmãos. Até porque aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor nunca vão ter isto. Nunca vão ter isto. Por fim, nós temos Tubal-Caim. E Tubal-Caim é o último passo que eu quero dar com os irmãos nessa noite. Então esse homem que se retira da presença de Deus, que tem medo de tudo. Por quê?
porque ele não desfruta da segurança do Senhor. Então Tubal-Caim representa esse medo, essa coação, todo esse senso de sempre algo vai acontecer com você. Então, irmãos, nós poderíamos resumir isso em autopreservação. Autopreservação. Irmãos, do que vale a nossa busca por autopreservação, se o Senhor não nos guardar? Do que vale, irmão? Você acha mesmo que você pode se preservar? Você acha mesmo que a tua proteção ela vem de você mesmo? Sem eximir a responsabilidade do homem, estou falando da essência. Como diz Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O princípio é, o Senhor é quem nos guarda. Ele é a nossa proteção. Ele é o Yahvé Tsabaoth, o Senhor dos exércitos, aquele que vai à frente. Aquele em quem, quando o povo estava confiado, preste atenção, quando o povo mantinha confiança, não havia inimigos capazes de derrotá-los. Quando o povo perdia a confiança, o Senhor os entregava na mão dos inimigos. Será que nós, como Assembleia, em algum momento não titubeamos na nossa confiança em Deus? Será que em algum momento deixamos de ver este que vai à frente? É Ele quem vence a batalha, irmãos. É Ele quem vence a batalha. Você acha mesmo que temos capacidade de enfrentar inimigos tão grandes como temos enfrentado aí? Se o Senhor não for à frente. Ele é o Senhor dos exércitos e Ele nunca perdeu uma batalha e nunca irá perder. Enquanto nossos corações estiverem confiados nele, tenha certeza de que a vitória é certa, irmãos. E aqui não é palavra de autoajuda. Não é. Estou falando de uma certeza assegurada pela palavra. Então, tudo isso que acabei de citar, que os irmãos possam considerar, está relacionado com o mundo e com esse sistema maligno que nos cerca. Irmãos, termino dizendo, nos lancemos ao Senhor. Confiemos as nossas vidas a Ele. Ele é o nosso provedor. Ele é a nossa alegria, o nosso prazer. E é Ele quem nos guarda. Amém? Que o Senhor possa falar a cada coração. Vamos orar. Pai querido, precioso nome do Teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o trabalho que o Senhor iniciou neste momento possa se intensificar, Senhor, ao longo dos dias. Não permita que esta palavra caia no esquecimento, Senhor. Mas crave ela no profundo do nosso ser, Senhor. Com voz, com som de trombeta, continue tirando a nossa surdez, despertando-nos para Ti. Ó Senhor, não queremos ser enganados com flauta, Senhor. Não queremos ficar atraídos por nada que tem som, mas não tem realidade. Nós queremos o Senhor mesmo. E que hora desafiadora, Senhor. Em meio a tantos desafios, nós recebemos uma palavra como essa. É só graça do Senhor mesmo. Porque o Senhor tem dado o caminho reto para nós, Senhor. Não apenas nesse momento, mas toda vez que Tua palavra tem sido aberta pela iluminação do Teu Espírito. Nós nos confiamos e nos entregamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.